Durante séculos, a humanidade acreditou estar no centro absoluto da criação. O Sol, as estrelas, todos os planetas, tudo giraria ao redor da Terra. E questionar isso era desafiar não apenas a ciência, mas o próprio poder estabelecido. Porém, em meio ao silêncio das bibliotecas e à luz fraca das velas, um homem ousou enxergar além do óbvio. Nicolás Copérnico, com cálculos precisos e coragem rara, fez o impensável. Deslocou a Terra do trono do universo e mudou o destino da nossa compreensão para sempre. Durante séculos, a humanidade acreditou que ocupava o centro de toda a criação, que tudo, o Sol, as estrelas, os planetas, girava ao redor da Terra. Essa ideia não era apenas científica, era um alicerce emocional, espiritual e político. Desafiá-la significava confrontar o próprio significado da existência. Mas no silêncio de sua mente inquieta, um homem ousou fazer a pergunta que ninguém se atrevia a formular. E quando encontrou a resposta, percebeu que ela não apenas mudava a astronomia, mudava o lugar do ser humano no universo. Esta é a história de como Nicolau Copérnico desmontou uma ilusão milenar e iniciou a revolução que ninguém imaginava. A infância de Copérnico não foi marcada por prodígios, mas por silêncios. Cresceu na Polônia em meio a ventos gelados que varriam as ruas estreitas de Toruń. Ainda menino, perdeu o pai. Um golpe que o deixou entregue ao mundo antes do tempo. Foi seu tio, um influente clérigo, quem o acolheu. Mas, ao contrário de muitos tutores da época, ele não moldou Copérnico para obedecer. Moldou-o para pensar. Era como se ele tivesse percebido, ainda na expressão quieta do menino, uma curiosidade que não cabia nas paredes da casa ou nos limites da cidade. Copérnico cresceu observando o céu com a mesma atenção que outras crianças usavam para observar brinquedos. Enquanto os demais se empolgavam com histórias de cavaleiros e reis, ele preferia fazer perguntas que não tinham respostas. Por que as estrelas não caem? Por que algumas luzes se movem e outras permanecem imóveis? Por que certos pontos retornam sempre ao mesmo lugar? Não havia ninguém para respondê-lo, mas talvez isso fosse exatamente o que o alimentava. O mistério era um convite, não uma barreira. Quando jovem, foi enviado para estudar em Cracóvia, um dos grandes centros de conhecimento da época. A cidade era enorme, viva, caótica, um contraste brutal com a tranquilidade de sua infância. Mas foi ali, entre livros gastos e debates inflamados, que ele encontrou sua primeira grande revelação. A matemática era uma linguagem que aproximava o ser humano do cosmos. Não importava quem falasse, de onde vinha ou qual crença carregava. Números eram universais. E era através deles que o céu sussurrava segredos para quem soubesse escutá-lo. Ele aprendeu geometria, astronomia, astrologia, que na época caminhavam lado a lado. E percebeu algo estranho. Quanto mais estudava, mais se incomodava com o modelo aceito por todos. O modelo geocêntrico de Ptolomeu. Ele era elegante na teoria, mas desajeitado na prática. Para explicar os movimentos dos planetas, era preciso criar círculos dentro de círculos, ajustes sobre ajustes, como remendos em uma roupa velha. Copérnico sentia que aquele modelo estava errado, não por falta de esforço, mas por falta de coragem. Era como se todos tivessem medo de olhar na direção certa. Depois de Cracóvia, Copérnico partiu para a Itália, onde se tornou um erudito completo. Estudou medicina, direito, artes, filosofia e astronomia. Era um intelectual curioso, mas também um homem prático. Tratava doentes durante o dia, escrevia à noite e, sempre que podia, escapava para observar o céu. Mas quanto mais observava, menos ele acreditava na ideia de que a Terra era o centro de tudo. Havia algo errado, profundamente errado, e ele sabia. Para corrigir isso, teria que enfrentar não apenas a ciência, mas a tradição, a autoridade, a fé, o mundo.
Foi durante esses anos que sua teoria começou a tomar forma. Primeiro como uma suspeita incômoda, depois como uma hipótese perigosa. Talvez a Terra não fosse o centro. Talvez o Sol ocupasse esse lugar. Talvez o universo fosse muito maior e muito menos humano do que todos acreditavam. Era uma ideia ousada demais para ser dita em voz alta. E, no entanto, ela crescia dentro dele como uma estrela prestes a explodir. Copérnico começou a fazer cálculos, observações, comparações. E cada novo número empurrava-o mais para longe do modelo antigo. Era como seguir pegadas que conduziam a um território proibido. Ele não tinha pressa. Sabia que qualquer conclusão precipitada seria desastrosa. Mas também sabia que estava chegando perto demais para recuar. Algo profundo estava prestes a ruir, e ele seria o responsável. Quando finalmente percebeu que seus cálculos se encaixavam perfeitamente no modelo heliocêntrico, Copérnico não sentiu euforia. Sentiu medo. O tipo de medo que só aparece quando alguém descobre uma verdade que o mundo não está preparado para ouvir. Ele sabia que, ao mover o Sol para o centro, não estava apenas reorganizando o cosmos, estava reorganizando o pensamento humano. E pensamentos, quando abalam poder, provocam terremotos. A partir desse momento, Copérnico decidiu guardar sua teoria em silêncio. Ele continuou escrevendo, corrigindo, aperfeiçoando, mas o mundo não estava pronto para saber. Pelo menos, não ainda. Copérnico cresceu em um mundo onde questionar o óbvio era tão perigoso quanto navegar em mar aberto sem mapa. Desde jovem, ele observava o céu com um misto de curiosidade e inquietação, como se cada estrela escondesse um segredo antigo esperando pacientemente para ser revelado. As universidades que frequentou lhe ensinaram números, medicina, direito e filosofia, mas nenhuma dessas áreas o fascinava tanto quanto o movimento celestial. Era ali, no silêncio entre constelações, que algo não parecia se encaixar. Os modelos aceitos pela sociedade, principalmente o geocêntrico de Ptolomeu, funcionavam apenas com remendos matemáticos, orbitas tortas e explicações que pareciam dobrar a realidade para caber em um dogma. Copérnico percebia isso com clareza. Como podia a verdade do universo depender de tantos ajustes artificiais? E por que ninguém parecia incomodado com isso? Enquanto muitos aceitavam as respostas prontas, ele buscava padrões invisíveis. Passava noites inteiras traçando círculos, calculando ângulos e anotando o movimento dos planetas como quem procura sentido em um enigma esquecido pela própria criação. Aos poucos, uma suspeita começou a crescer dentro dele, uma tão ousada que poderia colocá-lo em risco. E se a Terra não fosse o centro de nada? E se estivéssemos todos presos a uma ilusão milenar, acreditando em algo apenas porque sempre nos disseram que era assim? Essa ideia pulsava em sua mente enquanto ele estudava manuscritos antigos que poucos ousavam abrir. Entre linhas desgastadas pelo tempo, encontrou registros de astrônomos que, séculos antes, já haviam cogitado a possibilidade de um modelo heliocêntrico. Eram vozes esquecidas, abafadas por um mundo que preferiu manter a Terra como o eixo de tudo. Copérnico percebeu que não estava completamente sozinho. Havia ecos do passado tentando lhe dizer que outra visão de cosmos era possível. E essa percepção o empurrou ainda mais fundo em seus cálculos. Mas questionar o centro do universo não era apenas um ato científico. Era político, filosófico e profundamente humano. Colocar o Sol no centro significava retirar a humanidade do pedestal que ela mesma construiu. Significava admitir que não éramos especiais, apenas parte de um sistema muito maior, movido por forças que não giravam em torno de nós. E essa era uma verdade que muitos jamais aceitariam. Ainda assim, Copérnico continuava. Sentia que estava diante de algo maior do que sua própria vida. Quando retornou à Polônia e assumiu seu posto como cônego, ele aproveitou a relativa tranquilidade para mergulhar em seus estudos.
Seus dias eram dedicados à igreja, mas suas noites pertenciam ao céu. Com instrumentos simples e métodos que hoje pareceriam rudimentares, ele foi desenhando um novo mapa do cosmos, ponto por ponto, cálculo por cálculo. Quanto mais avançava, mais tudo fazia sentido. Sem os artifícios complicados do modelo tradicional, os planetas finalmente se moviam de maneira natural. As retrogradações, antes explicadas por círculos e epiciclos sobrepostos, tornavam-se claras quando a Terra deixava de ser o centro. Era como limpar um espelho embaçado. A imagem sempre esteve ali, apenas escondida por séculos de crenças inabaláveis. Mesmo assim, Copérnico hesitava em divulgar suas conclusões. Não por falta de confiança nos números, mas pelo peso do que aquilo representava. Sabia que estava mexendo nos alicerces da visão de mundo da época. Sabia que enfrentaria resistência, talvez até perseguição. Os próprios colegas da igreja poderiam vê-lo como alguém disposto a desafiar a ordem divina. A última coisa que queria era conflito, mas a verdade matemática parecia insistir em se revelar, como se o próprio céu pedisse para ser reescrito através de suas mãos. Enquanto o tempo passava, Copérnico guardava seus manuscritos com extremo cuidado, revisando-os constantemente. Era meticuloso, quase obsessivo. Escrevia e reescrevia teorias, ajustava cálculos, confirmava posições. Seus amigos mais próximos percebiam sua inquietação e tentavam convencê-lo a publicar seus resultados, mas ele permanecia relutante. Entre a coragem de divulgar algo revolucionário e o medo das consequências, Copérnico ficava imóvel, preso entre dois mundos, o da segurança e o da verdade. Mas a realidade não esperaria para sempre. E o universo também não. A cada nova observação, a cada noite silenciosa, ele sentia que estava se aproximando de um momento decisivo, aquele em que a humanidade seria obrigada a olhar para cima e admitir que tudo o que acreditava saber sobre seu lugar no cosmos estava prestes a mudar para sempre. O destino começaria a pressioná-lo quando um jovem matemático chamado Georg Joachim Rheticus apareceu em sua porta. Rheticus havia ouvido rumores sobre um cônego distante que trabalhava secretamente em um modelo do cosmos, capaz de superar todas as teorias antigas. Curioso e admirado pela reputação silenciosa de Copérnico, ele viajou centenas de quilômetros para encontrá-lo. Quando finalmente o conheceu, percebeu que não estava diante de um revolucionário inflamado, mas de um homem introspectivo, cauteloso, cuja mente trabalhava com precisão quase sobrenatural. Copérnico mostrou-lhe parte de seus cálculos, ainda com a hesitação de alguém que entrega um segredo precioso. Rheticus ficou atônito. Ali, diante de seus olhos, estava um universo completamente reorganizado, elegante em sua lógica e ousado em sua simplicidade. Era como se a matemática finalmente respirasse aliviada depois de séculos presa a explicações confusas. A empolgação de Rheticus foi o empurrão que Copérnico nunca teve coragem de dar a si mesmo. O jovem insistiu para que ele publicasse suas descobertas. Passou meses ao seu lado, estudando cada número, revisando páginas, incentivando-o a transformar suas anotações em algo que o mundo pudesse ver. Era quase simbólico. Um homem mais velho, exausto de dúvidas, recebendo do universo a visita de alguém disposto a incendiar o mundo com ideias. Rheticus sabia que aquela visão mudaria o curso da história e recusava-se a permitir que ela permanecesse escondida em um baú. Mesmo assim, Copérnico permanecia dividido. A igreja, os estudiosos tradicionais, os poderosos, todos eles poderiam interpretar sua obra como uma ameaça. E de fato era. Não porque atacava crenças, mas porque desmontava a ilusão de centralidade que sustentava boa parte do pensamento humano. Mas Rheticus não recuava. E aos poucos, a resistência do mestre se transformou em aceitação. Era como se Copérnico finalmente percebesse que cumprir seu papel na história significava enfrentar o medo, não evitá-lo.
Aos 60 anos, Copérnico começou a preparar o manuscrito que se tornaria sua obra-prima, De Revolutionibus Orbium Coelestium. Cada página era escrita com a precisão de quem sabe que está mexendo nos alicerces da realidade. Ele descrevia o Sol como o verdadeiro centro, com a Terra girando ao seu redor e também sobre si mesma. Era quase poético pensar que aquele homem, tão discreto, tão silencioso, estava reorganizando não apenas o céu, mas a própria posição da humanidade dentro dele. Seu modelo eliminava artifícios, simplificava cálculos e explicava com clareza o movimento retrógrado dos planetas. De repente, tudo parecia encaixar-se como partes de um mecanismo cósmico harmonioso. Quando o manuscrito foi finalmente concluído, Réticos o levou para a impressão. Era como se o universo inteiro prendesse a respiração naquele momento. Copérnico, já velho e debilitado, não tinha mais forças para acompanhar todo o processo, mas sabia que não havia volta. Sua visão do cosmos escaparia de suas mãos e seguiria seu próprio caminho. E foi exatamente isso que aconteceu, de forma abrupta e inesperada. A primeira cópia impressa chegou às mãos de Copérnico no leito de morte. Há relatos que dizem que ele, quase inconsciente, segurou o livro por um breve instante antes de partir. Era como se o universo lhe concedesse o derradeiro sinal de que sua jornada estava completa. Ele não viveu para ver o impacto devastador que sua obra provocaria, nem as décadas de debates, críticas e perseguições que viriam depois. Mas também não viveu para testemunhar o triunfo inevitável que transformaria seu nome em sinônimo de revolução científica. A publicação de Revolutionibus se espalhou entre instituições, cidades e fronteiras. Alguns leitores reagiram com fascínio, outros com choque, outros ainda com fúria. A ideia de que a Terra não era o centro do universo mexia com o orgulho humano, com a estrutura intelectual da época e com a própria cosmologia religiosa. Houve quem tentasse ridicularizá-lo, quem tentasse reinterpretar suas palavras, quem tentasse apagá-lo. Mas o que foi visto não poderia mais ser invisível. A matemática era sólida demais, a lógica clara demais, a elegância incontestável demais. Mesmo aqueles que discordavam sabiam que algo ali era real. Copérnico havia desencadeado uma transformação silenciosa, mas irreversível. Seu modelo heliocêntrico se tornaria a base para mentes brilhantes como Kepler, que refinaria suas ideias com órbitas elípticas. Como Galileu, que enfrentaria diretamente a Igreja ao defender as conclusões copernicanas. E como Newton, que unificaria tudo sob leis universais. Sem Copérnico, o mundo não teria aprendido a enxergar o cosmos como um sistema governado por ordem e simplicidade. Ele foi a fagulha que queimou séculos de dogmas e iluminou uma nova era da razão. A verdade, no fim, não era apenas matemática, era existencial. Copérnico mostrou que não somos o centro do universo, e essa humildade abriu espaço para entendermos a grandiosidade real da criação. Não fomos rebaixados, fomos libertados para explorar o infinito com novos olhos. A Terra já não era o trono da humanidade, mas uma viajante entre bilhões de estrelas. Com o passar das décadas, a ideia heliocêntrica deixou de ser apenas uma ousadia intelectual para se tornar o alicerce de uma nova forma de entender o universo. Mas esse processo não foi rápido nem tranquilo. Nos primeiros anos após a publicação de Revolutionibus, a obra circulava de maneira discreta, lida mais por matemáticos e estudiosos curiosos do que por autoridades religiosas. Muitos desses leitores não compreendiam completamente o alcance da teoria de Copérnico, mas reconheciam que algo ali era poderoso demais para ser ignorado. A Terra girando ao redor do Sol era um conceito que provocava desconforto, não apenas por desafiar crenças antigas, mas por exigir uma revisão completa da forma como o céu havia sido interpretado por séculos. Enquanto Copérnico descansava na eternidade,
Seu modelo começava uma jornada turbulenta pelas mãos de outras mentes inquietas. Johannes Kepler, por exemplo, viu no heliocentrismo não apenas uma hipótese elegante, mas uma revelação quase espiritual. Ele tentou aplicar órbitas circulares, como Copérnico, mas os números o empurravam para outra direção. As órbitas elípticas que ele descobriu ajustavam-se ao movimento dos planetas com perfeição quase dolorosa. Era como se a natureza estivesse sendo observada pela primeira vez de forma honesta, sem a interferência de crenças ou tradições. Kepler, ao expandir a visão copernicana, transformou uma ideia revolucionária em um sistema funcional, capaz de sobreviver às críticas mais ferozes. Ao mesmo tempo, Galileu Galilei apontava seu telescópio recém-inventado para o céu. Ele observou as luas de Júpiter, viu manchas solares, notou que Vênus apresentava fases semelhantes às da Lua. Provas visíveis, concretas, de que o modelo geocêntrico não se sustentava. A cada descoberta, Galileu confirmava aquilo que Copérnico havia calculado décadas antes, com tão poucos recursos. Era como se o universo se revelasse aos poucos, numa sucessão de evidências que empurravam a humanidade para fora da ilusão de centralidade. E com cada nova prova, a resistência aumentava. Era desconfortável admitir que um cônego polonês silencioso havia percebido a verdade antes de todos. A Igreja reagiu com cautela, depois com irritação e, por fim, com hostilidade aberta. Galileu seria forçado a negar publicamente sua convicção no heliocentrismo, e sua obra seria silenciada por algum tempo. Mas a verdade matemática, embora abafada, nunca deixou de respirar. O modelo de Copérnico continuava vivo nas universidades, nos observatórios, nos manuscritos clandestinos, nas discussões murmuradas entre estudiosos que compreendiam que o cosmos não poderia ser reduzido à visão limitada da tradição. Era inevitável que, cedo ou tarde, o heliocentrismo se tornasse o novo centro do conhecimento humano. Esse momento definitivo viria com Isaac Newton. Ao unificar as leis do movimento e a gravidade universal, Newton mostrou que os mesmos princípios que regiam uma maçã caindo no chão também governavam os movimentos dos planetas ao redor do Sol. Era como se ele tivesse construído a ponte final entre a Terra e o cosmos, ligando tudo por uma lógica implacável. Newton não apenas confirmou Copérnico, ele o imortalizou. A partir dali, o heliocentrismo não era mais uma teoria ousada, mas a espinha dorsal da física, um marco que transformaria para sempre a relação da humanidade com o universo. Mas talvez o legado mais profundo de Copérnico não esteja nos números, nas órbitas ou nas teorias científicas que nasceram depois dele. Está, na verdade, na transformação de consciência que sua obra provocou. Ao retirar a Terra do centro, Copérnico retirou também o orgulho humano que insistia em se colocar acima da criação. Pela primeira vez, percebemos que somos parte de um sistema vasto, complexo, e que não há nenhum privilégio cósmico concedido à nossa espécie. Essa humildade permitiu que a ciência avançasse de forma mais livre, abrindo portas para descobertas que jamais teriam sido possíveis em um mundo fechado em si mesmo. Com o tempo, o nome de Copérnico se tornou sinônimo de mudança radical, de ruptura com o pensamento fixo, de coragem intelectual. Hoje, quando olhamos para o espaço e vemos imagens de galáxias distantes, nebulosas gigantescas e bilhões de estrelas nascendo e morrendo em silêncio, estamos caminhando pelos trilhos que Copérnico colocou diante de nós. Ele não tinha telescópios modernos, supercomputadores ou equipes científicas. Tinha apenas um olhar atento, uma mente ousada e a determinação de seguir a verdade onde quer que ela o levasse, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo inteiro. O impacto de sua visão continua vivo. Vivemos em uma era em que sondas exploram planetas, telescópios capturam luz de estrelas que já morreram e teorias
tentam explicar a origem do próprio tempo. Em cada uma dessas buscas, há um pouco da coragem de Copérnico. Ele nos ensinou que o universo não é um palco com um único protagonista, mas um oceano de possibilidades onde cada descoberta nos leva mais longe. É como se sua voz ainda ecoasse através dos séculos, lembrando-nos de que questionar o óbvio é o primeiro passo para encontrar a verdade. E assim, o homem que viveu discretamente, quase escondido entre livros e cálculos, acabou alterando o curso da história mais profundamente do que muitos reis, guerreiros e impérios. Nicolás Copérnico mudou o centro do universo. E ao fazer isso, mudou também o centro de tudo o que acreditávamos ser. Sua obra não foi apenas um avanço científico, foi um convite para olhar para o céu com humildade, coragem e a certeza de que ainda há muito mais por descobrir. E enquanto continuamos a explorar o cosmos, a cada nova descoberta, honramos o legado daquele que deu o primeiro passo para tirar a humanidade da escuridão e colocá-la no caminho da verdadeira compreensão.